No vídeo de hoje eu vou te mostrar algo que aconteceu poucas vezes no passado, só que quando aconteceu, muita gente ganhou dinheiro. E para isso eu vou trazer uma rápida retrospectiva dos últimos 25, 26 anos do mercado financeiro e quais foram os momentos de explosão do mercado e de alta rentabilidade de ativos de risco. Presta muita atenção no que está por vir, porque compreender o passado pode ajudar a tomar melhores decisões para o futuro. Já deixa o dedo no like e vamos começar aqui com a história do início dos anos 2000. Eu gosto muito desse gráfico aqui que mostra o desempenho da Bolsa de Valores por presidente, isso desde lá dos anos 60. Mas nesse vídeo eu quero falar a partir ali dos anos 2000. Há cerca de 23 anos atrás, um dos celulares mais modernos que existia era este celular aqui, o celular do Guga, né? Eu tenho aqui o meu. E se tu comparar os celulares do passado com os celulares atuais, tu vai ver que muita coisa mudou e mudou para melhor. E o mesmo aconteceu no mercado financeiro. E ao longo desses ciclos de mudanças, em diferentes momentos, muitos investidores tomaram decisões, fizeram eles ganhar muito dinheiro, multiplicar os seus patrimônios. E mais do que isso, ao longo dessas mudanças, você, investidor, ficou cada vez mais bem informado, teve acesso cada vez mais a melhores ferramentas para tomar decisões de investimentos. Dito isso, o que a gente viu no mercado? A gente viu ali de 2000 até 2010 a Bolsa de Valores subindo muito, se multiplicando por mais de 4 vezes. Detalhe, a taxa de juros média nesse período foi muito alta. O Brasil ainda era o paraíso dos rentistas, mas quem correu o risco teve um excelente retorno pelo risco corrido. Diga-se de passagem, a Bolsa de Valores ela abriu ali o século extremamente barata e ficou mais barata ainda ali por volta de outubro de 2002, com todo o pessimismo que veio junto com a eleição do Lula no seu primeiro mandato. Sabe o que é mais louco? É que foi comum a gente ver a taxa de juros em patamares muito elevados ali no início dos anos 2000. Pode ver que ela abriu ali no ano de 2000 a 19%, depois chegou a 26,5%. Caiu, voltou a mais de 20%, enfim, ficou boa parte desse ciclo patamar médio extremamente alto. E além de bolsa em alta e juros em alta, o que a gente via também no mercado financeiro era um funcionamento num formato de oligopólio, com poucos bancos controlando a imensa maioria dos ativos do país e dos ativos que os investidores tinham acesso na hora de tomar decisões para multiplicar o seu patrimônio. Em 1995, juntos, 6 bancos concentravam 60% dos ativos do país. E não parou por aí. Em 2015, os 5 principais bancos, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Bradesco e Santander, já controlavam 80% dos ativos do sistema bancário nacional. Foi nessa época, inclusive, que o Bradesco assumiu as operações do HSBC no Brasil e concentrou ainda mais um mercado que já era o seu próprio clubinho. E aí você está pensando, beleza, Miro, eu entendi, os juros eram altos ali na década de 2000, entendi que o sistema bancário era concentrado, agora o que isso tem a ver comigo? Pior que isso tem tudo a ver. Só que para isso eu preciso dar alguns passos para trás. No mercado financeiro, a gente tem o que é chamado de SFN, o Sistema Financeiro Nacional. Ele inclui tanto os órgãos que ditam as regras, os supervisores, Bacen e CVM, por exemplo, e também todos os operadores, os bancos, corretoras, fundos de previdência, etc. Porém, na imagem que eu acabei de te mostrar, faltou um player, que é o mais importante dessa equação, que é o investidor. Sou eu, é você, a pessoa para quem você vai encaminhar esse vídeo agora. Enfim, todos nós que de alguma forma investimos aqui no Brasil. E o mercado de investimentos até 2010 se aproveitava ao mesmo tempo que reforçava o que eu te mostrei. Os juros altíssimos que a nossa economia tinha e a concentração bancária absurda que a gente viu. Nessa época, se você fosse um empresário muito atucanado, sem tempo para tomar decisões de investimentos, ou um autônomo como um médico, um advogado, ou se você simplesmente não se interessasse pelo tempo, procurasse ajuda para investir, você praticamente com certeza cairia
na mão do gerente bancário, num atendimento que era 100% vertical, em que o protagonista não era você, investidor, e sim o banco. O banco, ele fabricava o produto, que poderia ser um fundo, inclusive aqueles terríveis fundos monoação, né? Um fundo que só tem uma ação e às vezes te cobra 2, 3% ao ano para isso. Previdência, o seguro, ou pior, né? O título de capitalização, o consórcio. E os gerentes, eles ofereciam esses produtos para os seus clientes, na maioria das vezes, não com o incentivo de conectar a pessoa ao produto certo, que resolvesse a necessidade da pessoa, mas sim com o objetivo de conectar a venda em relação às metas que esse gerente tinha de distribuição de produtos. E o pior é que as taxas eram muito. O banco acabava ficando com uma fatia grande do seu rendimento, com taxas de administração altíssimas, comissões quase que abusivas, e você nem sentia que estava pagando, porque na prática você não estava pagando um boleto ou passando um cartão de crédito numa compra. Ao investir ali 10 mil, 100 mil reais num produto bancário, você está pagando uma enorme comissão sem nem sequer perceber. Pior do que deixar dinheiro na mesa era deixar dinheiro na mesa sem perceber que você estava fazendo isso. Isso durou muito tempo, só que com um acesso à informação cada vez maior e graças a grandes empreendedores aqui no nosso país, aos poucos as pessoas começaram a perceber que o bancão, o gerente gente boa, que às vezes inclusive ligava no fim do mês vendendo um produto ruim com a justificativa de que era para bater meta, ele talvez não fosse a melhor opção. E os investidores começaram a buscar por independência. Tudo começou a mudar a partir de 2010, quando a gente entrou na era das corretoras independentes e das assessorias de investimento. E quando, inclusive, a taxa Selic começou a cair de forma histórica, chegando até então aos menores patamares já vistos. Em 2010 ela estava ali em 10% ao ano e dali em diante ela caiu até o patamar dos 7% ao ano e caiu na canetada, na pressão imposta pela então presidente Dilma em cima do Banco Central. Mas o ponto é que em 10 anos os juros saíram do patamar ali de 20 e poucos por cento ao ano para cerca de 10% ao ano. A bolsa subiu bastante, em especial ali depois da crise do subprime, e o brasileiro, agora com mais acesso à informação, cada vez mais insatisfeito com o trabalho do gerente bancário, vendo a bolsa ali performando bem, passou a ser atraído para a bolsa de valores em busca de ver o seu patrimônio render mais. Aquele ali tinha sido o primeiro rally de uma década que vimos. E os números, eles não mentem. Esse estudo aqui da revista Foco analisa diretamente a relação entre taxa Selic e o comportamento de investidores pessoa física na bolsa. A gente saiu de 558 mil investidores em 2016 para mais de 4 milhões de contas em 2021. E nesse cenário, contra os bancos, tinha surgido um novo herói no mercado, o assessor de investimentos. O avanço das corretoras independentes, com a fila sendo puxada pela XP, foi muito protagonista aqui, fez com que o investidor tivesse à sua disposição, em relação ao que ele tinha antes, um leque muito maior de opções de investimentos. A principal promessa das principais casas de assessorias de investimentos era te libertar dos bancos, oferecendo uma prateleira aberta com produtos de diferentes emissores, te dando mais opções e, o melhor de tudo, de graça. É claro que quando ninguém cobra nada, o produto é você. E aqui tinha uma outra armadilha invisível, conflito de interesses. Principalmente por conta dos rebates, ou em outras palavras, pelo modelo de comissionamento dos assessores de investimentos. É óbvio que ninguém trabalha de graça. É óbvio que se eu tô lá ralando, trabalhando horas e horas por dia, eu vou querer ser remunerado, eu vou querer crescer na minha carreira e ser cada vez mais remunerado, porque eu tenho uma esposa, tenho uma família, eu tenho que trazer dinheiro para casa. Isso aqui eu espero que ninguém tire de contexto, não é o problema. O problema é como a remuneração é feita e como ela desalinha os incentivos, que o assessor era sempre remunerado, até hoje na maioria das vezes é remunerado com comissão com base nos produtos que ele vende. Dessa forma aqui que foi desenhada nesse estudo da FGV. Ele apresenta os produtos para o seu cliente, o cliente escolhe um produto e aí ele ganha uma parte dessa comissão, chamado de rebate. E aí vamos lá, de forma bem pragmática, o trabalho das assessorias era melhor do que o trabalho dos gerentes bancários.
De fato, era uma evolução no mercado. Só que essa ideia de remuneração talvez tenha nascido com uma boa intenção, acabou gerando um profissional que servia a dois senhores. A empresa de assessoria, que pagava os seus salários e as suas comissões, que sempre é plugado a uma corretora, e o cliente, que acabava sendo a ponta mais fraca. Independentemente da corretora, isso aqui não é uma crítica a A ou a B, é uma crítica ao sistema que, no fim das contas, incentivava muito ali do ano de 2000 até 2010, o giro da carteira, a compra e venda frequente de ações, quando essas compras e vendas pagavam grandes comissões, a comissão era de 0,5% em cima do valor investido. E num segundo momento, em especial ali, quando as plataformas se abriram, chegaram aos shopping centers financeiros, com outros produtos como CRIs, CRAs, CDBs ou os COIs. Aí foram vários casos que a gente viu de vendas de produtos muito ruins para investidores que não precisavam daqueles produtos, que aliás ninguém precisaria, mas que eram vendidos por conta dos incentivos. Ora, se eu estou trabalhando aqui para ajudar as pessoas a investir melhor e eu ganho uma comissão dos produtos vendidos, se eu fizer um trabalho bom e indicar produtos com baixíssima comissão, como títulos públicos pela plataforma do Tesouro Direto, como ETFs ou fundos com taxas menores, eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Então eu tenho que indicar alguns produtos que pagam taxas maiores para ser remunerado. Um problema grande do sistema que deixou muitos assessores éticos, corretos, posições de dilema muitas vezes, e o pior, fez com que aqueles antiéticos e os incorretos fizessem várias e várias feiuras, negligências, decisões horríveis na carteira de investimentos que eles cuidavam. Recentemente a gente viu, investidores perderem até 93% do valor aplicado em COIs de empresas como Ambipar e Braskem, um pequeno exemplo desse conflito de interesses gerando prejuízo para o investidor. Na prática, o que a gente viu aqui, até ali 2020, 2021, foi o gerente bancário ser trocado por um assessor de investimentos. Era, de fato, uma evolução, mas trocava o profissional, porém o conflito continuava o mesmo. De novo, que fique claro aqui, minha crítica não é às plataformas. Nunca vou criticar a Ford por conta do atropelamento que um condutor fez. Plataformas como XP, BTG, Genial, Banco Inter, elas foram protagonistas na desbancarização e em trazer um leque de produtos, alguns muito bons, outros nem tanto, alguns ruins, à disposição do investidor. Mas enfim, contei toda essa história e nesse momento você está pensando, Ramiro, e a tal grande oportunidade que tu falou no início desse vídeo? O que posso fazer para ganhar dinheiro que nem tu falou? A resposta passa por 2 pontos que tem que estar conectados para você ganhar mais dinheiro. A sua estratégia de investimentos e caso você seja uma pessoa com menos tempo ou menor experiência e opte por delegar, o modelo de atendimento que você escolhe para te ajudar a tomar boas decisões. Vou começar pelo ponto 1. Muito provavelmente, em algum momento desse ano, a gente pode ver o começo de um novo ciclo de cortes de juros. E aqui é sempre bom de entender a correlação que pode existir entre taxas de juros menores e a performance da Bolsa de Valores, que é exemplificada nesse gráfico. Como é que você aproveita isso? Aliás, como é que alguns já estão aproveitando, visto que antes da taxa de juros cair, a expectativa da taxa de juros no futuro cai. Isso ajuda a Bolsa a se desenvolver, a crescer como foi no ano passado. Enfim, como você aproveita? O ponto 1 é ter uma boa estratégia de investimentos que te obrigue a estar consistentemente comprando na baixa e vendendo na alta. E aí, se você é clubista há mais tempo, já viu vários vídeos meus, você sabe o que eu vou falar aqui. Se você não é clubista há mais tempo, te inscreve no canal, clica no sininho para acompanhar mais vídeos. Entenda que você tem que sistematizar os seus investimentos. Somente tendo uma definição do percentual que você vai ter em cada classe de ativos, do quanto você vai investir em renda fixa, em renda variável, etc., é que você vai definir mais de 90% do teu resultado como investidor. Em outras palavras, em quais classes de ativos você vai investir é mais importante do que saber exatamente em quais ativos você vai investir. Então, aloque em diferentes classes de ativos, diversificando em pelo menos 3 delas e fazendo o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? É o processo de pegar a tua carteira e trazê-la de volta à sua alocação-alvo. Quer dizer, se meu objetivo é ter 20% da carteira em bolsa, e eu olhei para minha carteira e eu vi que eu estou com 25% em bolsa, eu vou vender um pouquinho para comprar a renda fixa que eu estou com um peso menor.
ou eu vou usar novos aportes para comprar aquelas classes que eu estou com peso menor. Simples assim. E é dessa forma, diversificando em boas classes de ativos e fazendo bom rebalanceamento, eu te garanto que a tua carteira vai performar muito bem em ciclos de queda de juros, em rally da bolsa. E ainda assim você vai se ver muito protegido em crises financeiras, como é o que vem acontecendo com os clientes do Clube do Valor há muitos e muitos anos. Ter aqui, por exemplo, a carteira de um cliente nosso, que como você pode ver, apesar das crises, apesar da queda do Covid, de alguns anos ruins, ela vem performando bem melhor do que a média do mercado, que é o CDI. Você pode ver, inclusive, que ela rendeu mais de 168% desde o início, cerca de 16% nos últimos 12 meses, que é 12% a mais do que a inflação. O grande ponto ali é ter uma boa estratégia de investimento. Só que isso, em especial se você tem pouco tempo, tem que estar conectado com o ponto 2, modelo de atendimento que você escolhe utilizar, ou seja, qual profissional do mercado você escolhe para te atender. A evolução do mercado ela foi natural. Primeiro, o investidor queria ter mais opções e saiu somente lá dos bancões para as plataformas abertas das corretoras. Golaço, modelo melhor. Depois, muitos investidores viram que sozinhos a autonomia de escolher onde investir não significava necessariamente ter aquela independência que ele sempre desejou. E foi assim que muitos daqueles casos que a gente mostrou de investidores que foram vítimas do conflito de interesse, fez o mercado abrir os olhos. E é aqui onde começam a se popularizar as empresas de wealth, as gestoras patrimoniais ou consultorias de investimento. São empresas que nasceram para trazer justamente maior alinhamento de interesses e alinhamento de incentivos entre profissional e cliente. Só para você entender a dimensão. De acordo com o Neofeed, em 2025, o total de consultorias registradas tinha saído de 261 para mais de 593. Isso cresceu ainda mais depois da instrução CVM 179, que implementou novas regras de transparência no mercado financeiro. E aí começou o boom das consultorias, que são profissionais que têm um alinhamento maior porque eles são proibidos de ganhar comissão por venda de produtos de investimentos. Eles cobram uma taxa que é transparente e o cliente sabe qual é, independentemente de onde eles alocam seus recursos. Quer dizer, se eu estou cobrando aqui minha taxa como consultor, eu vou ganhar o mesmo se eu sugerir para ti, meu cliente, investir uma parte da carteira num ETF, que é um produto que pode ser muito bom e tem uma taxa baixa, ou se eu indicar investir num coin, que é um produto que na média é muito ruim e tem uma taxa alta. Isso alinha os incentivos. E essa é uma bandeira que eu levanto desde o final de 2015, quando a gente fundou o Clube do Valor, que cabe trazer, foi uma das pioneiras nesse mercado. Enfim, a resposta para onde está a grande oportunidade nesse momento, ela é simples. O enriquecimento aqui nessa década não vai vir de você dar a tacada certa, comprar ali prata e ver prata crescer muito, ou comprar uma ação, a Magalu, a Cogna e ver a sua carteira explodir. Esquece tudo isso. O enriquecimento vai vir caso você invista com uma boa estratégia, com uma alocação de ativos que faça sentido para a tua realidade, para o teu perfil como investidor, para a tua visão de longo prazo. E caso você precise de um atendimento, você fizer isso com um modelo que esteja alinhado contigo, que é o que a gente faz com os nossos clientes aqui no Clube do Valor. E aqui eu quero fazer um convite, mas não é para você conhecer os nossos serviços. É um convite para outro personagem essencial nessa história, com quem eu quase nunca falo diretamente. Quero falar com quem já atua no mercado financeiro ou quer passar a atuar como consultor de investimentos. Vou fazer uma live no dia 20, às 19 horas, para te mostrar como construir uma renda bastante relevante no mercado financeiro, começando em até 90 dias, mesmo sem ter trabalho em rede social e mesmo se isso for um trabalho part-time. Vou te mostrar um mapa para você se desenvolver profissionalmente, se tornar de fato um especialista em investimentos e conseguir mostrar isso para as pessoas, montar uma carteira de clientes que pode fazer ter uma renda de 15 mil ou até mais por mês, como inclusive muitos consultores de investimentos que atuam aqui no Clube do Valor têm e relataram aqui para mim. Se é do teu interesse, ler melhor sobre essa carreira, seus caminhos para você conseguir se especializar e atender clientes, então participe. Basta apertar aqui no primeiro link na descrição. É muito importante que é a primeira vez que a gente fazer uma live para consultores de investimentos ou para quem quer ser consultor de investimentos, vai lançar a nossa formação de consultores de investimentos. Vai ser a primeira e pode ser a última vez que a gente faz isso, afinal não é o nosso core business. Dito tudo isso, o meu intuito aqui foi te mostrar uma história do mercado financeiro. O que aconteceu nas últimas 2 décadas com taxa de juros, com bolsa de valores, com a evolução do mercado e concluir sempre com a importância de você ter uma boa estratégia para saber como navegar nesse mercado e tomar as melhores decisões possíveis. Teu dedo no like,
aberta aqui para participar da live. Traz isso, um grande abraço e até mais.